Bom, galera, então o tema está aí, o tema da nossa aula. Hoje, administração pública, evolução da administração pública. Então é muito importante que você entenda a respeito desse assunto, até para que você possa ter uma noção de como que isso pode ser abordado em provas de concursos, tá certo? Então vamos lá, caminhando. Olha só, o que é a evolução da administração pública? A evolução da administração pública, ela, na verdade, é um processo de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter, na verdade, três modelos que nos mostram justamente a evolução do serviço prestado pelo Estado, que é a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. A chance desse tema, olha só, a chance desse tema cair na sua prova é algo assim gigantesco. Por quê? Porque as bancas examinadoras, toda vez que você tem lá o conteúdo programático relacionado a esse tema, sempre vai ter uma questãozinha lá, tá certo? E as questões, elas vão, na verdade, principalmente trazer a diferença entre a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Você precisa conhecer cada uma delas. Então vamos lá, olha só. Temos aqui a administração pública patrimonialista, ela perdurou, pessoal, até 1936. Alguns historiadores, doutrinadores aí, eles vão informar para a gente que vale a pena contar a administração pública patrimonialista a partir do momento do descobrimento do Brasil até 1936. Ou seja, mais de 400 anos, ok? De administração pública patrimonialista. Outros vão dizer que conta-se a partir da chegada da família imperial no Brasil. Para a gente isso aí não importa muito, né? De qualquer forma serão séculos aí como administração pública patrimonialista. E onde eu quero chegar com essa informação para você entender melhor. Quando nós pensamos na administração pública patrimonialista, nós conseguimos observar no nosso dia a dia certos hábitos, certos costumes que ainda estão enraizados na nossa administração, tá? Na nossa gestão pública, ok? Mesmo que, vamos dizer assim, né, foi até 1936 na teoria. Na prática, existem muitas coisas que ocorrem hoje em dia que já era desde a época da administração pública patrimonialista, tá? Mas até 1936, a administração pública patrimonialista. A administração pública burocrática, logo, foi de 1936 até 1995. São números, datas também que você pode trabalhar de maneira aproximada, tá? Vale lembrar para você que em 1936, nós tivemos o governo de Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas instituiu a administração pública burocrática. Toma cuidado com isso, porque é o seguinte, já teve questão de prova que disse que a administração pública patrimonialista foi a primeira a ser instituída. Não é verdade. A primeira a ser instituída foi a administração pública burocrática. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a administração pública patrimonialista, nós podemos entender que ela surgiu de maneira natural, ela não foi instituída, diferentemente da burocrática, que foi instituída por meio do decreto do presidente, consequentemente passou a ser válido a partir dessa data de 1936. Em 1938, nós temos uma informação mega importante, porque foi criado um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Ou seja, se você estiver assistindo, faça a anotação, se for possível, tá bom? O DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, ele foi criado justamente para organizar a administração. Olha que interessante, galera. Deixa eu passar uma informação que tenho certeza absoluta que vai ser bem importante para você. Veja bem, a administração pública burocrática, ela
quando é instituída, cria-se então esse departamento e muita gente entende ou faz menção que a administração pública burocrática é algo para atrapalhar, para enrijecer a administração, quando na verdade não. A palavra burocracia significa organização do trabalho. Então o intuito, na verdade, é organizar o trabalho na administração pública, certo? Então, veja, o conceito da burocracia é um foco no processo, é um foco no procedimento, certo? Ou seja, é mais importante focar nos processos para alcance dos objetivos. Pelo menos esse é o conceito que nós vamos ter a respeito da administração pública burocrática, ok? Como eu mostrei para você, né? A administração pública burocrática ela foi de 1936 até 1995. E lembrando que em 1938 foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Certo? Bom, vamos lá? Bom, se vocês estiverem aí presentes ao vivo, aproveita aí o chat, pessoal, e participa, viu? É muito bacana aí quando tem a participação e interação de vocês. Estou vendo aqui a Adriane participando. Boa noite, professor. Uma boa noite. Vamos lá seguir aí com a nossa aula. Administração pública gerencial. Galera, a administração pública gerencial, ela foi instituída em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Também é importante você saber quem era o presidente da época, tá? Porque isso é tema de prova. Então, burocrática, Getúlio Vargas. Gerencial, Fernando Henrique Cardoso, tá? Na administração pública burocrática, na era Vargas, nós passamos a entender, conhecer o Estado como o Estado Novo de Getúlio Vargas. Era um Estado liberal que, na verdade, já estava na mesma mão aí de outros países desenvolvidos, como países da Europa, como os Estados Unidos também, justamente por conta da crise de 29 que ocorreu, tá certo? E a administração pública gerencial, o Fernando Henrique Cardoso, ele trouxe um plano chamado Plano Diretor. Esse é o plano, em seu plano, justamente trazia ideias e conceitos neoliberais, né, da administração pública gerencial, no intuito de, claro, obviamente, melhorar o âmbito da administração pública com mais eficiência, eficácia e efetividade, que são as características da administração pública gerencial, ok? Dando continuidade, vamos lá. Estado e sociedade formam, numa democracia, um todo indivisível. O Estado, cuja competência e limites de atuação estão definidos principalmente na Constituição, deriva seu poder de legislar e de tributar a população, da legitimidade que lhe outorga a cidadania via processo eleitoral. A sociedade, por seu turno, manifesta seus anseios e demandas por canais formais ou informais de contato com as autoridades constituídas. E é pelo diálogo democrático entre o Estado e a sociedade que se definem as prioridades a que o governo deve ater-se para a construção de um país mais próspero e justo. Gente, eu tirei esse texto aí, como você pode observar, da fonte do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995, ou seja, você vai encontrar esse texto justamente no documento da Administração Pública Gerencial de Fernando Henrique Cardoso, tá? E olha só, se você for pegar questões de provas anteriores, você vai observar que a banca examinadora utiliza muito o documento do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado para montar suas questões, certo? Seja a Fundação Carlos Chagas, seja outras bancas aí examinadoras. Bom, então vamos lá. Eu quero tratar com você aqui, aproveitar esse vídeo, essa aula, né? Além da gente entender aí as diferenças entre as formas de administração, mais focado na administração pública patrimonialista, beleza? A administração pública patrimonialista ela tem uma dominação que nós chamamos de dominação tradicional. O que isso significa? É um tipo de dominação que está ligada aos costumes e tradições,
o detentor dessa autoridade deve ser obedecido por todos, independentemente de classes sociais. Bom, gente, o que isso se refere? Na verdade, na administração pública patrimonialista, você tem um soberano. Esse soberano pode ser o príncipe, o imperador, o rei ou até mesmo um presidente, certo? O que acontece, na verdade, a respeito? Ele manda e desmanda, ele é como se fosse um deus, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele tem total poder e todos os seus subordinados precisam obedecer, respeitar as suas regras. Mesmo que as suas regras sejam regras aí esdrúxulas, tá? De qualquer forma, precisa ter esse respeito, vamos dizer assim. Essa administração pública patrimonialista, ela vem lá da época medieval, monárquica. Eu costumo dizer que no Brasil, muita gente fala assim, no Brasil era assim. Na verdade, todo lugar era assim, tá? No Brasil teve uma herança de Portugal, que consequentemente Portugal tem herança da Europa, né? Só que a diferença é que lá se evoluiu e aqui nós ficamos do mesmo jeito. Basicamente é isso. Dando continuidade, olha só. Eu tenho aqui algumas características para trazer para você sobre a administração pública patrimonialista, ok? A administração pública patrimonialista tem como característica que os cargos públicos, eles são considerados cargos de prebendas. Tá vendo aí escrito? Prebendas. O que significa? Significa cargo de muita renda. Muita renda. Então, prebenda, muita renda. E os cargos também são considerados cargos de sinecuras. Sinecura significa cargo de pouco trabalho, certo? Cargo de pouco trabalho. Então, olha só. Muita renda, pouco trabalho. Lembra, às vezes, hoje, né? Que acontece nos dias atuais. E também, uma outra característica da administração pública patrimonialista é a ausência da diferença entre a coisa pública e a coisa privada. O que isso significa? Significa dizer que não existia essa diferença o que é público e o que é privado. Na verdade, o que era do povo, vamos dizer assim, poderia, de repente, deixar de ser e passar a ser da administração pública, do Estado. O Estado tomava tudo, basicamente, o que era do povo, né? Você já deve ter assistido alguns filmes medievais em que chegam os cavaleiros lá nos camponeses, né? Na região lá dos camponeses, e aí eles tomam tudo, levam tudo e falam que é em nome do rei. Okay? E cobram impostos e cada vez mais altos, né? Você tem lá a figura do cobrador de impostos, certo? Então, essa é uma consequência da ausência da diferença entre a coisa pública e a privada. O soberano, ele toma conta de tudo, toma posse de tudo, como se tudo fosse dele, como se o Estado fosse o quintal da casa dele, ok? E os cargos públicos, além de serem cargos de prebendas e sinecuras, são cargos também entendidos como status de nobreza. É isso. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que passa a ter um cargo público, né, no caso, o funcionário público, ele passa a ter um status. Esse cargo dele passa a ser um cargo vitalício e hereditário. Olha só, gente, que maluquice, né? Vitalício para a vida inteira e hereditário, passa de pai para filho. Uma das coisas que a gente mais tem, no caso da administração pública patrimonialista, era justamente o nepotismo e a corrupção. Mas você fala assim, pô, professor, a gente tinha isso aí até 1936, não tem mais? Nós temos ainda. O problema é o seguinte, é que lá na administração pública patrimonialista era entendida como uma característica. E hoje, na verdade, é entendida como uma disfunção, algo que precisa ser combatido. Entendeu a diferença? É isso. Então vamos caminhar, dar continuidade aqui, né, ao nosso curso. Olha só um conceito que está justamente no plano diretor da reforma do Estado a respeito desse assunto, gente. Administração pública patrimonialista. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano e os seus auxiliares servidores possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados cargos de prebendas.
A res pública, o que é a res pública? É a coisa pública. Não é diferenciada da res principe, ou seja, da coisa privada. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. Olha só, lá em 1936, as pessoas já não gostavam, obviamente, do que ocorria na administração pública no sentido de perder seus bens, por exemplo, por conta dessa ausência da coisa pública e da coisa privada, ok? Então já era algo bem ruim, que o Estado precisava melhorar. E aí que veio o Getúlio Vargas e instituiu a administração pública burocrática aqui no Brasil a partir de 1936, ok? Vamos dar continuidade. Eu tenho uma questãozinha aqui para tratar com você a respeito desse assunto, que eu creio que já dá para resolver. É uma questão da banca CESP, mas para a gente ter uma noção, ter uma ideia, verificar como que o tema já foi abordado, isso vai nos ajudar a ter um entendimento melhor da nossa matéria, tá? Essa questão ela caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal para técnico de nível superior. E a questão diz o seguinte, galera. Entre os traços inerentes à administração patrimonialista estão o nepotismo e a corrupção. E aí? Certo ou errado? São traços inerentes à administração patrimonialista? Ocorre na administração pública patrimonialista o nepotismo e a corrupção? Eu conversei com você sobre isso agora há pouco, né? Logo, o item está certo. Beleza? São traços inerentes, são características inerentes da administração pública patrimonialista. O nepotismo e a corrupção, por conta de tudo isso aí que eu comentei para vocês. Agora, é importante também você visualizar as características, né, da burocracia. Eu vou citar aqui rapidamente, apesar da aula não ser uma aula totalmente direcionada à administração pública burocrática e nem gerencial, mas mais voltada, né, para a administração pública patrimonialista. Mas aí você já tem uma ideia, você passa a ter uma noção, ok? Vamos lá. Ó, administração pública burocrática, focada nos processos, certo? Nós temos também como característica o formalismo. O que é o formalismo? É que, na verdade, no conceito da burocracia, tudo tem que ser por meio de regras, de leis, de procedimentos, formal, tudo bem? Beleza? Por quê? Porque na administração pública patrimonialista existia uma grande desorganização. E aí acredita-se que com a burocracia ficaria mais entendível, fácil, né, de organizar por meio de regras e normas, formalismo. Outra característica da burocracia é a impessoalidade, ou seja, as regras são válidas para todos. A administração pública precisa ser impessoal, imparcial, tem que ser igual para todo mundo, que era justamente o intuito de combater os males da administração pública patrimonialista. Beleza? Deu para entender? Então, uma das formas é a impessoalidade. Outra característica da burocracia é o profissionalismo. Ou seja, se a pessoa vai ter um cargo público, ela precisa ter mérito para isso, merecimento. E aí vem o conceito da meritocracia. Inclusive, a partir de 1936 e principalmente 1938, guarda essa data, 1938, quando foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, ok? Nós passamos a ter, no caso, o quê? Nós passamos a ter a ideia do concurso público. Inclusive, para essa época, a ideia de carreira, de hierarquia. E outra característica da burocracia é a centralização, ou seja, a tomada de decisão está no topo. Beleza? Essas são as características da burocracia. Agora eu vou citar para você as características da administração pública gerencial. A administração pública gerencial, enquanto a burocrática é centralização, a gerencial é descentralização, ou seja, a tomada de decisão está nos níveis inferiores.
A administração pública gerencial tem foco nos resultados. Olha a diferença. A burocrática tem foco nos processos. A administração pública gerencial tem como característica a eficiência, a eficácia e a efetividade. A eficiência é utilizar o recurso da maneira correta, a eficácia é o alcance dos resultados e a efetividade são ações que causam impacto. Tudo isso a gente vai ver numa aula aí posterior sobre administração pública gerencial mais aprofundada, tá? Mas aqui é só para você ter uma noção das diferenças do patrimonialismo, da burocracia e do gerencialismo, certo? Beleza? A administração pública gerencial ela tem um conceito de competitividade. Por quê? Porque o intuito da administração pública gerencial é ficar mais próxima possível da ideia da iniciativa privada. Então, tem que ter uma competitividade, inclusive no serviço público. Tem que ser flexível, ou seja, aquela coisa mais enrijecida que ocorre na burocracia, na administração pública gerencial é mais flexível. Beleza? Ficou mais claro aí para você? Então tá bom. Vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu jogar aqui o slide para você visualizar aí comigo, tá? Opa, mais alguém participando aí. Jéssica também tá aí. Boa noite para você. Seja bem-vinda também. Vamos lá. Eu vou resolver mais uma questãozinha aqui, ó. Essa questão caiu no concurso do INSS, prova para técnico do Seguro Social. Daqui a pouquinho, gente, eu vou resolver questões também da banca FCC. Essas aqui só para esquentar, tá bom? A questão diz assim, ó. Atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. E aí, galera? Certo ou errado? Ó, atualmente, o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista. Valdemir Gomes da Silva também presente. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Valeu pela sua participação. É isso aí, galera. Vamos participar, né? Show de bola. A participação de vocês é crucial aqui para mim. Também porque me motiva. E aí, quem sabe, a gente faz mais lives como essas aqui para deixar disponível para você, tá bom? Silvana Maciel também presente, boa noite. Obrigado também pela sua presença e pela sua interação. Essa questão, galera, como eu falei para vocês, ela diz assim, né? Atualmente o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o da administração pública patrimonialista? Tá errado, né? Vocês concordam? Tá errado. Por quê? Porque a administração pública patrimonialista foi até 1936. Lembra que eu comentei isso? O que nós vivemos atualmente? Nós vivemos a administração pública gerencial. Então vamos lá, de novo para você relembrar e quem chegou agora já aproveita. Ó, a administração pública patrimonialista até 1936. A administração pública burocrática de 1936 até 1995. Foi instituída no governo de Getúlio Vargas e ele criou um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Nossa, professor, você já repetiu um monte de vezes esse departamento. Sabe por quê? Porque isso cai na sua prova. Premonição, hein? Vai cair na sua prova, tá certo? DASP foi criado em 1938. Qual é o intuito do DASP? Organizar a administração pública. De que maneira? Trabalhar com a execução financeira orçamentária, criação, a ideia do concurso público, logo ideia de carreira, cargos públicos, ok, beleza? Criar departamentos na administração pública de uma maneira que ela possa funcionar por meio de processos, procedimentos, certo? Essa é a maior intenção. Foco nos processos. E o que nós vivemos hoje, atualmente, é a administração pública gerencial. A administração pública gerencial, ela, a bem da verdade, ela vem no intuito, né, de você ter o quê? Você ter uma flexibilidade, um foco nos resultados. Foi de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, por meio de um plano chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que nós vivemos atualmente. Por isso, essa questãozinha aqui, ela está errada. Tá bom? Deixa eu ver mais quem está participando. Melissa também, aula maravilhosa. Obrigado, Melissa. Karine também presente. Boa noite. Show de bola, galera.
Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Bom, agora nós vamos resolver uma questãozinha aqui de múltipla escolha, né? Uma questão que caiu no concurso da ANAC para técnico em regulação de aviação civil, que tem a ver justamente, né, com o tema que nós estamos tratando. Andréia Ferreira também presente aqui. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Olha só, a questão diz assim: assinale a opção que indica as formas de administração pública no Brasil que se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Aí você tem a alternativa A: administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Alternativa B: administração pública patrimonialista, burocrática e contingencial. Alternativa C: administração pública patrimonialista, burocrática e clássica. Alternativa D: patrimonialista, burocrática e pós-burocrática. E alternativa E: você tem aí administração pública patrimonialista, burocrática e empreendedora. E aí, gente, qual o gabarito da questão, hein? Vamos lá, vou esperar vocês responderem essa questão aí. Bora? Bora responder? Pode mandar o gabarito aí na live, aí no chat. Enquanto vocês verificam isso aí, estou vendo algumas coisas aqui. Vamos lá? E aí, galera? Quais são as formas de administração que nós temos? Olha, a forma de administração que nós temos é a administração pública patrimonialista, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Consequentemente, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. Tá bom? Quem chegou agora, não pegou o início da aula, depois vai ficar disponível aí para vocês, tudo bem? Aí você assiste com mais tranquilidade, fazendo as suas anotações, e aí vocês, com certeza absoluta, vão saber de cabeça, tranquilamente, que são essas três formas de administração, certo? L da Marques respondeu a alternativa A, Karine C, mas viu, Karine? Na verdade é A por conta da gerencial, tá bom? Então, administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Eu quero chamar a atenção de vocês do enunciado. Esse enunciado já foi alternativa, viu, gente? Olha só o que ele diz: assinale a opção que indica, aí vem o restante, né? As formas de administração pública no Brasil que se sucedem no tempo, presta atenção, ó, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Deixa eu passar uma coisa para vocês. Uma vez, uma questão da Fundação Carlos Chagas, não me lembro exatamente qual foi o concurso, colocou justamente esse termo numa alternativa, que as formas de administração se sucedem no tempo sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. E está corretíssimo. Sabe por quê? Porque apesar da gente ter uma evolução da administração pública, e a administração pública patrimonialista não é nada bacana, não é nada legal, por quê? Porque ela trata de nepotismo, de corrupção, tudo isso é normal lá. A ausência da diferença entre a coisa pública e a privada, tudo bem? Cargos de prebendas, muita renda e pouco trabalho, status de nobreza, o soberano manda e desmanda, isso ocorre nos nossos tempos atuais. Ou nós não temos corrupção, ou nós não temos nepotismo. Temos, né? Não é verdade? A burocracia, que foi instituída a partir de 1936 até 1995. Nós também temos regras, normas, que vêm lá da burocracia, desde a era do Getúlio Vargas, mas que faz parte do nosso dia a dia hoje. E a administração pública gerencial, que são os conceitos mais contemporâneos, como eficiência, eficácia, efetividade, entre outros aí. Tudo bem? Então, já foi tema de prova. E aí o mais interessante é que uma das alternativas dizia que, por conta da evolução da administração pública, as formas de administração anteriores, elas deixaram de existir completamente. Errado.
Elas não deixaram de existir inteiramente. Você consegue observar no dia a dia que nós vamos visualizar ainda existentes as características do patrimonialismo e as características também da burocracia, mesmo que vivenciamos no presente momento a administração pública gerencial. Ok? Vamos dar continuidade. É verdade. A Karine colocou como ocorre, a realidade confunde com a teoria. É verdade. Vamos resolver uma outra questão aqui, gente. Ó, questão da Fundação Carlos Chagas, analista de finanças e controle, que diz assim, ó, complete a frase a seguir com a opção correta. A questão diz assim, o pontinhos, né, é uma forma de administração pública que se caracteriza pela privatização do Estado, pela interpermeabilidade dos patrimônios público e privado. Aí vem assim, o príncipe não faz clara distinção entre o patrimônio público e os seus bens privados. E aí, gente, ó, isso é modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial, modelo racional legal ou modelo estruturalista? Vamos lá. Nós trabalhamos aqui as 3 formas de administração. O patrimonialismo, a burocracia e também o que mais? O gerencial, certo? O gerencialismo. Patrimonialismo até 1936. Burocracia de 1936 até 1995, certo? E gerencialismo a partir de 1995. Pessoal, essa questão está se referindo à administração pública brasileira. E aqui, depois que ele fala sobre caracteriza pela privatização do Estado, talvez você não tenha compreendido muito isso, e ele fala também interpermeabilidade do patrimônio público e privado, ele está se referindo ao quê? Que não existia diferença entre a coisa pública e a privada, a ausência da diferença. E quando ele fala privatização do Estado, é o soberano tomando conta de tudo. Tudo passa a ser dele. Como eu falei, que o Estado passa a ser o quintal da casa dele, tá? E aí vem a última parte, que aí, cara, na boa, dá para resolver a questão. Que ele fala, o príncipe não faz clara distinção entre o patrimônio público e os seus bens privados. E aí, gente? Quando ele falou príncipe, pronto, matou a questão, né? Porque você não vai pensar no gerencial que nós vivemos hoje, porque nós não temos uma monarquia no Brasil. Nós temos, na verdade, um presidencialismo, certo? A burocracia também. Getúlio Vargas, que eu comentei, ele era nada mais nada menos que presidente. Aliás, antes do Getúlio Vargas, nós já tivemos a proclamação da República. Inclusive, é muito interessante você parar para pensar assim, ó, que a proclamação da República, a partir da proclamação da República, 1889 até 1936, se não for essa data aí, alguém me ajuda? Olha só, nós chamamos esse período de República Velha. Por quê? Porque nós já tínhamos uma república, só que com características de patrimonialismo, certo? Aí, a partir de 1936, a burocracia até 1995. E depois, a partir de 1995, o gerencialismo. Agora, veja que interessante. Antes da proclamação da República, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a monarquia. E na monarquia, nós tínhamos o quê? Quem era o soberano? Imperador, príncipe, certo? Então, veja. Logo, o gabarito da nossa questão ficou fácil aí. Vamos lá, o que vocês resolveram? Deixa eu ver. Ricardo Evangelista está aqui, está presente agora. Eita, já começou. Ih, Ricardo, comecei sim, cara. Comecei às 19 horas. Mas seja bem-vindo, tá? Elida Marques respondeu alternativa A. Andréia também A. Karine E. Não. Alternativa A, modelo patrimonialista. Tá bom? Ficou claro? Então, modelo patrimonialista. Ó, guarda isso. Quais são as formas de administração? Patrimonialismo, burocrático e gerencial. Essa é a evolução da administração pública. Você vai prestar concurso aí, é a sua matéria, conteúdo programático, seu edital, vai cair isso, hein? Vai por mim. Conhecimentos aí específicos de concurso público. Vamos caminhar. Olha só, então alternativa A nessa questão, beleza? Vamos lá, vamos caminhar. Mais uma questão aqui para a gente resolver, galera. Porque por meio das questões, a gente consegue observar como que a banca examinadora pode perguntar a respeito do tema, tá bom?
Questão agora da Fundação Carlos Chagas, também da FCC. Secretaria da Fazenda, Piauí, tá? Analista do Tesouro Estadual. Diz assim a questão. Entre as características do modelo de gestão administrativa patrimonialista, pode ser apontado em uma análise crítica. Olha, você tem que tomar muito, mas muito cuidado. A questão, ela está perguntando a característica, você me vê aqui, a característica do modelo patrimonialista. Você acha que vai acontecer o quê nas alternativas? A banca examinadora, ela vai colocar característica do modelo burocrático, característica do modelo gerencial. Se você está desde o início aqui nessa aula, você pegou a aula do início, você vai lembrar que eu comentei para você quais são as características do modelo patrimonialista, do burocrático e também do gerencial, certo? Então vamos lá, vamos voltar lá para você visualizar aqui comigo. Bora! Vamos lá, entre as características do modelo de gestão administrativa patrimonialista, nós temos aí, alternativa A, a ausência de carreiras administrativas, bem assim, de clara distinção entre o bem, o patrimônio público e privado. Isso está dizendo que seria administração pública patrimonialista. Alternativa B, o excesso de verticalização e padronização dos procedimentos. Isso é uma característica patrimonialista, gente? Pensa bem. Alternativa C, estrutura hierárquica, inflexível, afastando a meritocracia e propiciando o abuso de poder pela autoridade central. Alternativa D, apego exagerado às regras, privilegiando a forma em detrimento do interesse do cidadão. E alternativa E, a excessiva ênfase no conceito de supremacia do interesse público sobre o privado, colocando o administrado a serviço do Estado e não o contrário. Galera, eu costumo dizer, a banca FCC, cara, assim, seu concurso sendo conhecimentos específicos, você vai ter que ralar um pouquinho aí, viu? Assistir aulas teóricas, resolver questões, se possível, questões comentadas, porque a banca examinadora aí, ela chega chegando, tá? Olha que questão bem feita. Essa questão é uma questão muito bem elaborada. Deixa eu ver aqui, ó, vocês estão colocando aqui, C de... Vou brincar um pouquinho com vocês, tá? C de quê? Hã? Quem marcou C aí C de vocês se lascaram, tá? Erraram, se marcaram C. Não é a alternativa C, tá bom? Por que não a alternativa C? Porque quando ele fala estrutura inflexível e hierárquica, afastando a meritocracia e propiciando abuso de poder pela autoridade central, é uma disfunção, olha que interessante, tá? C de cadáver, pô, boa. Isso aí, ó, alternativa C, é uma disfunção. O que é uma disfunção? É um problema, é um desvio da administração pública burocrática e não uma característica do modelo patrimonialista. Entenderam? Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, ó, quando ele fala, alternativa E, excessiva ênfase no conceito de supremacia do interesse público sobre o privado, essa coisa de excessiva ênfase de supremacia do interesse público sobre o privado é burocracia também, gente. Caramba, hein? Quando vocês tiverem aula de administração pública burocrática, isso aí talvez fique mais claro para você. Mas olha só, na verdade seria a burocracia, tá? Porque aí é aquela coisa excessiva. Quando você fala em excesso de regras, excesso dessa coisa de conceito de supremacia do interesse público sem flexibilidade, é disfunção da burocracia. Alternativa D. Olha só, o apego exagerado às regras. Ó, quando a gente tem um apego exagerado às regras, é uma disfunção também. Disfunção de quem? Da burocracia. Então, você já viu, já eliminei a E, já eliminei a C e já eliminei a D, né? Porque a gente está procurando uma característica patrimonialista. Na alternativa B de bola, diz assim, o excesso de verticalização e padronização de procedimentos. Padronização tem a ver com processos, logo é burocracia. Excesso de verticalização também é uma disfunção da burocracia. Cara, olha que impressionante. Então, qual é o gabarito da nossa questão?
Alternativa A. Ausência. Olha que interessante, gente. Por quê? Veja bem. Na administração pública patrimonialista, lembra que eu falei que os cargos, os caras têm status de nobreza? Não existe cargo concurso público, pessoal. Existe cargo público. Logo, não existe carreira administrativa, carreira pública. A ideia de carreira só passa a existir na administração pública burocrática, na administração pública patrimonialista, sem chance, sem chance. Ficou claro? Agora, veja bem que interessante. A banca examinadora, ela tratou essa questão com uma interpretação de textos. Ela coloca assim, ó, ausência de carreiras administrativas, vírgula. Tá vendo que tem uma vírgula aí? Eu tô chamando a atenção de vocês, dando ênfase nisso, ó, vírgula, bem assim de clara distinção entre o patrimônio público e o privado. Sabe o que o examinador está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, ausência de carreiras administrativas, bem como, ou seja, bem como a ausência da clara distinção entre o patrimônio público e privado. Agora fala, não foi isso que eu expliquei para vocês? Eu não disse para vocês que na administração pública patrimonialista, o que nós tínhamos era justamente o quê? A ausência do que era público e do que era privado. E foi exatamente isso que ele colocou na alternativa A. Ó, tô voltando aí a questão para você visualizar. Ou seja, ele está colocando essa ideia, né? Ó, ausência de carreiras administrativas, vírgula, bem assim, ou seja, bem como também, certo? Como também, vocês estão estudando aí português, como que é isso aqui, gente? Ah, me perdi já. Regência, sei lá. Aí com vocês aí, ó, como também, certo? Bem assim, ou como também, a ausência de clara distinção entre patrimônio público e privado. Uma questão maravilhosa. Show de bola. Aí você fala, nossa, professor, e agora? O que eu faço? Meu filho, agora você estuda para valer. Você se apega aí aos livros, cursos, vídeos, aulas, questões e manda ver para você ficar craque na matéria de conhecimentos aí ligados à administração pública que vai valer para você, vai cair na sua prova. Você não fala que eu não avisei, hein? Vai cair isso aqui na sua prova. Certo, galera? Então, é isso aí. Qual questão é essa aqui, certo? Vocês entenderam isso aí? Deixa eu ver. Vamos lá, quem está participando aí? Andréia, Karine Arruda. Eita! Kelly lascou. É assim mesmo, faz parte. Ah, interjeição, sei lá. É esses trem aí. É com vocês. Fechou? Beleza? Ficou clara a informação? Então tá bom. Gente, é assim, tem que estudar para concurso, tem que estar firme e forte aí, estar sempre atento às novidades que pode acontecer na sua prova, né? Para a gente criar uma certa previsibilidade e ter uma chance maior no dia, tudo bem? Esse é o negócio, esse é o esquema, tá bom? Estudar com afinco, com motivação, tá estimulado a isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acabou de assistir uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Peruíbe, cargo para agente administrativo e auxiliar administrativo. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você chegou até aqui, porque você gostou, né? E se você gostou, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para a Prefeitura de Peruíbe, para esses dois cargos. E são inúmeras as vantagens de você estudar aqui com a gente. Ó, acompanha aí comigo e dá uma visualizada em algumas das vantagens que você vai ter sendo aluno aqui do Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. No momento que você adquirir, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Chega um e-mail para você imediatamente após a compra, tá bom? Login e senha para você acessar a plataforma. Acesso ilimitado, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de views. Lembrando que o curso ele fica válido para você utilizar até a data da prova, ok? Você vai ter teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que quanto mais questões você resolver e ainda por cima com comentário dos professores,
melhor ainda, você vai conseguir fixar a informação e alcançar a tua sonhada aprovação no concurso. E material em PDF, né, para complementar os seus estudos, lembrando que o Vencendo Concursos, a ênfase, o foco dele são aulas em vídeo, tá? O material em PDF são os slides que os professores trabalham na aula e aí a gente transforma em PDF para ficar melhor para você, ok? Estamos com um valor de lançamento. Eu não sei até quando vamos conseguir segurar esse valor, então se você está assistindo a esse vídeo, clica no link abaixo na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter o link do curso, você vai ser redirecionado, lá tem mais informações inclusive, tá? Valor de lançamento de R$ 397 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pagar somente isso para ter um curso online completo para o concurso da Prefeitura de Peruíbe, tá bom? Então, ó, clica no link na descrição, na barra de comentários. Lá na página do curso você vai encontrar as informações. Lá também tem um chat online. Se você tiver alguma dúvida na hora, é só chamar a gente no chat online. Vai ter um consultor nosso para te atender e para sanar todas as dúvidas. Ou você também pode chamar na central do WhatsApp, tá aí o número aparecendo para você, 11 DDD 974656052, tá bom? Bom, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, ó, clica no link, já faz a sua matrícula e já começa a estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. A gente se vê, bora lá!